esse drama tem muitos personagens, certo? Começando aqui, o primeiro que eu escolhi é o ator Shan Shen-Xiao. O Shan Shen-Xiao, ele vai fazer... Aqui é legal que eu peguei fotos do fan meeting que o elenco fez pro próprio drama, né? Que eles estavam juntos. Vocês vão ver que as fotos é tudo parecidinha. E ele é o irmão do Donphan Qingcan. Então ele é o Donphan Shunfen, certo? E o irmão do Donphan Qingcan, eu acho que tem ele tem uma parte importante dentro da história, sabe? Então por isso que eu escolhi... Dentro dos que não são os principais, eu escolhi pra gente falar um pouco dele. Fala um pouco dele, Fran. Qual você tem a impressão? Você gosta? Acho que a Fran não deve gostar muito. Tem muita gente que não gosta muito dele. O que você acha do maninho do nosso demônio? Um demônio, um diabo. Porque, na verdade, ele era movido por um ódio ao irmão. Sim. Um ódio misto de inveja, misto de sabotagem, como ele tentou sabotar o irmão de qualquer forma. Uhum. Ele achava que o irmão não era digno, né, de ser o maioral, de ser o chefe. Afinal de contas, ele ficou quanto tempo preso? E quem ficou à frente da administração... Ele sumiu por 100 mil anos, não era, né? Isso? Foi 100 mil anos que ele ficou sumido? Isso. Então, nada mais justo do que ele se achasse o senhor do submundo, o senhor do mundo infernal, vamos dizer assim. E para ele, o retorno do irmão foi um golpe. Ele vai tentar sabotar de qualquer maneira, e para ele tá tudo certo ele lutar pelo direito dele adquirido. Uhum. Outra coisa também que ele não suportava era o fato do irmão haver matado o pai, né? Quando isso para ele seria um grande pecado. E a gente vai ver que não foi bem assim no desenrolar do drama. Não foi o Cano, ele não matou o pai se mata usando o filho, até mesmo como uma maneira de impingir na mente dele a maldade, que ele deveria controlar as suas emoções. E nesse ponto, o irmão tenta controlar as emoções dele, sempre levando para o lado da maldade, da maledicência, da traição, de passar a perna, de levar vantagem de todas as formas. É muito difícil para ele cair em si. Até ele cair em si, ele ainda vai fazer muitas maldades, porque, afinal de contas, é a natureza dele, não é? Então, é um personagem que a gente, lógico, vai odiar no início, depois a gente começa a olhar para ele. Depois a gente dá uma perdoada. Não tudo, né? Porque uma vez que você é picado por cobra, você fica assustado até com minhoca. Então, a gente sempre tem um pé atrás. Mas é aquele irmão também movido pela inveja e que finalmente conseguiu uma paz de espírito, uma paz com o irmão, e deu tudo certo, ainda bem. E você, Gervásio, o que acha desse personagem? Olha, concordo com a Fran, realmente ele era um monstro, um demônio, um diabo, um tinhoso e qualquer outro adjetivo que quer utilizar para ele. Ele realmente movido por ódio e inveja, e no nível de simbiose dessas duas emoções tão intensas, que às vezes você não sabia dizer, quando via, se era o ódio que estava movendo naquele momento, ou era inveja, ou era os dois ao mesmo tempo. E isso é interessante porque ele se torna um antagonista crível, um antagonista com motivos. Eu não gosto quando tem um personagem que é mal por ser mal. Ah, eu sou mal e destruo as coisas. Não. Quero acabar o cérebro, né? Para conquistar o mundo. É isso. Mas ele tinha um motivo. Ele queria se provar, na verdade, que também se provar que era superior ao irmão dele. Também. Então, por isso que a gente fazia tudo aquilo. E, incrivelmente, quem fez mudar essa visão foi nossa fadinha, orquídeazinha. As atitudes dela, o modo dela agir, o modo de ela falar, tocou nele. Quando ele descobriu a verdade, enfim, meu Deus. Quer dizer que eu odiei meu irmão durante tanto tempo e por tudo culpa do meu pai maluco? Pois.
Quando ele descobre a Então, verdade é que ele tem uma luz, né? E começa a mudar. ele fica um pouquinho melhor, porque ele ainda é mal. Porque ele ainda duvida das situações, faz umas provações contra a orquídeazinha. Eu Meu não Deus, acho que ele seja mal. Assim, eu defendo esse personagem porque eu acho que ele, assim, ele não podia ser diferente do que ele é. Porque pensa, ele Verdade. tinha um irmão que ele acha que matou o pai. Então ele já odeia o irmão a princípio. O irmão é o todo-poderoso e some, larga tudo na mão dele. E ele tá. É o que eu falei, foi 100 mil anos, não foi? Ele tá 100 mil Acho que anos sim. ali governando aquele país. Aí aquela pessoa volta do nada, que ele já odeia. Certo? E ele tem motivos pra isso, porque ele, assim como todo mundo ele também é enganado, ele não sabe da verdade. Certo? E mesmo quando ele descobre a verdade, eu acho que a aprovação que ele faz em cima da fada é necessária. Por quê? Porque, gente, a gente tem que pensar que ela é do povo inimigo. Ela é do povo que destruiu o meu povo. O exército dele, várias pessoas do povo dele. E eu acho que é isso que é legal. A gente, no início, pensa nos demônios como pessoas horrorosas. Quando a fada vai pro mundo do demônio, ela começa a ver o lado humano deles. Quando ela vai lá, fala com aquela coroa, ela explica que os homens delas estão presos lá há 100 mil anos naquela, né, parado lá em estátuas, que são... As mulheres perderam os maridos, os filhos. Então ela começa a ver um outro lado de tudo aquilo. E tudo isso tá no coração desse príncipe, sabe? E tudo isso ele tá carregando nas costas dele. Então eu acho que toda a aprovação e o ódio que ele sente pela fada é algo natural. É o ódio pelo inimigo. Ela simboliza o inimigo ali na frente dele. Então eu acho que todo o comportamento dele é extremamente esperável. Se ele fosse diferente daquilo, tava errado. Sabe? Porque Verdade. ele tem que ser o chato da situação. E eu acho que a aprovação é importante porque justamente é a hora que quebra ele vê o outro lado. Também humaniza ele, o inimigo pra ele. Vamos dizer assim, o povo do demônio foi humanizado pra fada quando ela conhece aquelas mulheres, certo? Tem aquela cena da árvore e tal. E pra ele foi quando a fada passou pelaquela aprovação. Então ele passou a olhar o inimigo com os outros olhos. Eles também são pessoas. Pelo menos é essa a visão que eu tenho. Por isso que eu acho esse personagem importante dentro da história. Porque... Tecnicamente, ele é muito humano. Sim. E ele é bom, no fundo você vê que aí ele volta a ter um relacionamento com o irmão. Ele não é uma pessoa ruim por natureza. Ele está ali por uma questão de vingança e ódio numa posição que ele tem que estar mesmo. Mas você vê que no fundo ele é uma pessoa boa. Vamos dizer assim, lá no Frigir dos Ovos, ele não é uma pessoa tão ruim. Ele só é realmente como todo mundo foi enganado. Solange, quer falar alguma coisa do personagem? Então, ele é movido principalmente pelo rancor, né? Sim. Então, ele vai evoluindo e o que diferencia também esse drama é que se fosse provavelmente algum outro drama, ele ia levar isso até o fim. Mas ele não, ele né? Sim. Ele se transmuta, ele melhora, ele entende o que aconteceu. Ele aceita, ele entende. Ele fica isso é um diferencial desse drama. Os personagens, eles têm uma evolução. Eles têm um entendimento. Eles têm uma aceitação, eles aceitam as coisas. Eles passam de um ponto para o outro, exatamente. Sim, eles conseguem entender por que aquilo aconteceu. Não é Foi o caso dele. Não é aquele irmãozinho que fica... Assim, eu sei que ele parece meio metidinho, meio chato, mas se ele fosse realmente isso, ele ia ficar preso nisso, como você falou, até o final. E ele não fica. Ele muda. Porque eu falei, por dentro mesmo, ele nunca foi ruim. Foi uma maneira dele se defender de tudo que ele passou. Gente, ele perdeu o pai assassinado pelo próprio irmão. Só isso... Ele podia ter ficado com a ambição, né, de ficar com a posição até o final. Mesmo ele sabendo de tudo, ele poderia ter tentado manter o que ele tinha preservado durante todo aquele tempo que ele ficou lá. Ou seja, a motivação dele não era ambição, era o rancor. Quando o rancor sumiu, o rancor pelo irmão, que ele descobre que ele não matou mesmo o pai, e o rancor pela outra sociedade... Vamos dizer assim, pelos inimigos, quando o rancor some, ele consegue superar. Ele consegue superar, porque a motivação dele não era ambição. Então eu acho um personagem interessante que evoluiu bastante dentro da história, né? Acho que a ambição é somente uma ferramenta para o rancor dele. Sim. Para ele conduzir o rancor dele. Sim. É uma maneira que ele tinha de expressar o rancor dele. É igual criança quando bate o pé no chão. Era uma maneira dele de expressar o rancor que ele sentia.
Deixa eu ler aqui os comentários do pessoal sobre o personagem. A Verônica falando aqui que esse menino me irritou muito. Eu sei, ele irritou todo mundo. A função dele é essa, ser irritante. Vamos lá, Viviane. Eu gostei da forma com que esse personagem foi se desenvolvendo. Chegou num ponto que já tava gostando dele e gostei muito do seu final. Exatamente, é o que eu falei. Ele vai se humanizando, ele vai criando, né, essa evolução dentro dele de perder o rancor e se tornando quem ele realmente é. A Alessandra aqui falando, um maninho xarope, mas a evolução dele gostei, como todo malvado. Exatamente, a evolução dele foi bem boa, né? Eu acho que a evolução dele foi excelente. Gostei muito do crescimento do personagem, o amadurecimento dele é muito grande. Exatamente, Lucas, o que a gente tá falando aqui. Eu acho que dentro dos personagens o amadurecimento dele é bem claro, né? Bem nítido, a gente observa bem.